um nível mais profundo de relacionamento. O Senhor vai realizando esta obra. Os anjos vão entregando presentes, vão entregando curas, vão entregando milagres, vão entregando graças, vão entregando bênçãos. Mas, principalmente, eles vão entregando o selo da confirmação, declarando: Jesus é o centro da sua vida. Jesus é o centro da sua vida. Aquilo que você tomou de decisão, agora é confirmada pelo Senhor, também selada pelos anjos que envia para este fim, para essa certa hora. O Senhor está fazendo uma grande purificação, mas está dando também a graça para todos nós. A graça que nós precisamos. Aquela que você mais precisava. Pegue os seus braços e vai recebendo. Vai recebendo a vida nova, vai recebendo a graça da conversão, vai recebendo a graça de voltar ao primeiro amor, de voltar ao primitivo temor. Vai recebendo a graça do dom da oração perseverante. Você já muitas vezes começou e parou. O Senhor está te dando essa graça agora. Bom dia, pessoal. Ana Júlia, seu microfone está aberto. Adoração genuína. Pegue os seus braços e adora. Adora o Senhor de uma forma genuína. Tudo bem, Marcos? Bom dia, tudo bem, Josiane? Tudo bem. Bom dia a todos. Seja bem-vindo ao evento, que tenhamos uma boa palestra. Então, vou informar você que ela é gravada. Ok. Então, a durabilidade dela é 1 hora. Então, a gente tem aí até às 11 horas para a gente finalizar. Você pode dividir o tempo como você preferir. As pessoas podem colocar algum comentário no chat ou levantar a mão. Não sei como você vai organizar para alguma dúvida que tiver, mas você organiza a sua palestra como você preferir, tudo bem? Sem problemas. Eu vou deixar... O pessoal pode fazer algum comentário pelo chat e eu vou deixar um tempo de perguntas para o final, tá? Mas quem quiser já enviar suas perguntas, eu leio no final as perguntas no chat, ou então, ao vivo e a cores, o pessoal pergunta e tratamos dos assuntos. Tranquilo, tá bom? Seja bem-vindo a todos para o evento. A gente acredito que o pessoal esteja vindo da outra palestra que iniciou às 9h. Mas você pode ir dando início para a gente não perder o tempo, né? Vamos ocupar esses 60 minutos, tudo bem? Eu vou acompanhar você até o final. Se tu precisar de alguma coisa, você pode me falar, tá bom? Tá bom. Boa palestra. Perfeito. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bem-vindo, pessoal. Bom dia a todos. E agradeço aí a presença na nossa conversa. A nossa apresentação hoje e a nossa tratativa, o tema, né? Ele está muito relacionado à questão do que é o próprio Congresso em si e desse assunto que é recorrente, pertinente e todos estão discutindo por conta da movimentação intensa no mercado, não só brasileiro, né, no mercado nacional, mas no mundo todo, tá? Então, o tema é sobre, desde a ideia, o insight, até o processo de execução. É claro que 60 minutos eu não vou conseguir passar todos os detalhes para vocês, mas eu trouxe aqui um material que possa ajudá-los a dar algum norte, provavelmente, para algumas questões que vocês estão tratando. Se, porventura, tiver algum outro tipo de necessidade pessoal de vocês, eu vou deixar meus contatos ao final da apresentação. E, lógico, a apresentação será gravada, né? Então todos podem recorrer a ela em qualquer momento, mas podemos avançar para essa discussão caso vocês queiram tratar mais em detalhes deste assunto, tá bom? Eu nem sempre vou enxergar vocês aqui visualmente, mas eu vou sempre dar uma olhada aqui e a Jo me ajuda se caso aparecer alguma pergunta, alguma questão, que eu possa retornar aqui, tá bom?
Muito bem, então, o meu nome é Marcos, mas todo mundo me conhece pelo segundo sobrenome, Tibiriçá, né? Então, no mercado, eu já estou aqui há algum tempo, é só para que vocês possam me conhecer, eu já estou no mercado de birôs de informação, dados, Big Data, e agora mais focado na parte, principalmente, de analytics, né? Onde eu estou atuando em uma das empresas da B3, a Bolsa de Valores aqui de São Paulo, que atualmente formou um grupo, adquiriu, né, um grupo de empresas, está formando uma nova empresa que já irá entrar no mercado muito forte a partir de 2026, e eu vou tratar um pouquinho sobre essas experiências que eu já tive e quais são as aplicações na prática que nós podemos usar, tanto da inteligência artificial como a inteligência de dados e informações de mercado, tá bom? Na sequência aqui é só para posicionar para vocês, um pouco da questão da evolução e desenvolvimento, que agora cada vez mais, antes já era, mas agora impulsionada será exponencial, né? Eu tratarei com vocês algumas questões críticas, questões de oportunidades de negócio que cada um de vocês, dentro da sua realidade, possam aproveitar. Aqui é só uma linha histórica, né, de todo o processo de evolução dessa inteligência que começou muito lá atrás, né? Para quem não assistiu esse filme, sugiro que assistam, né, O Jogo da Imitação, que conta um pouco da decodificação da máquina de criptografia alemã Enigma, na época da Segunda Guerra Mundial. Depois, em 1997, a própria IBM avançou com esse tipo de computação mais complexa, né? Até derrotando xadrezistas como o russo. Na década de 2000, o avanço mais focado para data lakes, né? Essas bases de dados de grande porte, principalmente o trabalho com redes neurais. Nessa época, já em Recife, lá no Porto Digital, caso vocês não conheçam, já haviam estudos aplicados muito focados em redes neurais. Inclusive, uma das empresas que a Bolsa de Valores, a B3, adquiriu, saiu formada lá do Porto Digital, né, há mais de 20 anos atrás, ou seja, demonstrando que isso é sim e tem um grande potencial de mercado para quem souber aproveitar essas oportunidades. Depois, ainda na IBM, ela conseguiu já aplicar, né, um sistema mais avançado, projetando o Watson, e depois dá para observar que em 2011 a Siri, né, a inteligência, a assistência, o assistente virtual da Apple já estavam funcionando. O Google entrou logo atrás, em 2016, e aí surge, né, os nossos amigos do Chat GPT, e a partir de agora, em 2024 em diante, tem a IA generativa. Então, aqui é só um overview rápido, né, de um pouco da linha de história da atuação dessas empresas no mercado. Eu não sei se tem alguém aqui com alguma pergunta, acho que não. Vamos em frente. Agora tem um desafio, né, meus caros? O desafio da aplicação da tecnologia. Entre insight e execução, você tem uma coisa que as empresas esperam e desejam alcançar e o que de fato acontece, né? E é isso que eu quero discutir com vocês nesse prazo aqui de 60 minutos, né? No trabalho de execução, né, o fato de você ter uma resposta, ela nem sempre é o suficiente, era só o pontapé inicial. Você, no processo de execução, que é isso que eu quero mostrar para vocês, precisa, primeiro, capacitação da força de trabalho instalada dentro das empresas, ou propriamente dito individual. Depois, você tem a necessidade do data clean, que principalmente as bases de dados
das empresas ou a base de dados que você for utilizar para algum tipo de execução ou projeto é importantíssimo. Eu vou falar mais sobre isso à frente. A questão de captação de dados é importantíssima e imprescindível nesse processo. Não há inteligência sem dados, né? E eu vou apresentar para vocês um pouco mais adiante. Ter cuidado com o LGPD, né? Que é uma lei que engloba todas as operações aqui no Brasil, e no mundo tem a variação da LGPD, que veio das normativas europeias e americanas. Governança de dados e governança, principalmente de segurança e tratativa desse tipo de tecnologia, dependendo do tipo de foco, né, que for dado para essa atividade. E não confundir celeridade com atropelo, né? Eu vou tratar disso um pouquinho mais à frente, e aqui fica um alerta, né, nesse ato que há entre o insight e a execução. Pouquíssimas empresas fazem a sua execução baseadas em evidências claras, né? E as evidências não é só por feeling. Vou repetir. As evidências, elas não vêm só por feeling, mas elas têm que vir de fatos e dados. Então, isso é muito importante entre o que você deseja empreender ou executar e a própria execução e o que irá acontecer, trabalhar principalmente com fatos e dados. E o cenário hoje do mercado, logicamente todo mundo sabe disso, mas muitas vezes isso não fica muito claro para a maioria das pessoas. Você tem um avanço e uma mudança muito forte do mercado, onde vocês estão vendo essas indicações que eu passo na apresentação, né? Principalmente da questão do e-commerce, que já vem de longa data, mas cada vez mais acelerado, o marketing digital, a parte de eventos e o acesso à informação muito forte, os próprios bancos digitais que têm demonstrado claramente a desmistificação de operações que antes eram muito tradicionais e a mudança disso tudo, o trabalho remoto, forçado e reforçado pós-pandemia, mas isso cada vez mais tem sido uma realidade de qualquer empresa. É lógico que há uma adequação e a acomodação em todos esses processos que eu pretendo demonstrar para vocês um pouco mais à frente. Aqui são algumas das perspectivas, né, algumas das principais perspectivas que nós consideramos ser apropriada nesse momento. Tá? Então, algumas delas são, primeiro, uma parte, principalmente do setor bancário e de instituições financeiras no mundo todo, há uma perspectiva de crescimento com a aplicação da IA. Depois vocês podem observar, principalmente, um volume, um crescimento e geração de negócios por conta da automação em análise de dados. Vou repetir. Muito importante esse aspecto, o crescimento de operações empresariais, quando elas estão focadas na análise de dados. Vou tratar com você sobre isso. Depois temos aqui, obviamente, a questão de sistemas mais ágeis, principalmente para tratar de tarefas repetitivas, né? E que são possíveis e passíveis de uma atuação mais autônoma. E um outro ponto importante, ligado àquele item 2 que eu comentei, de produtividade, é a questão da personalização, ou seja, a hipersegmentação. Principalmente para quem trata de consumidores, pessoas físicas ou pessoa jurídica, a hipersegmentação é um item já traçado e que as empresas têm perseguido profundamente nesse sentido. E aqui tem um ponto muito importante, que os próprios consumidores, eles estão sempre atentos e até adaptáveis a aceitar, consumir algum produto e dar informações
sobre si, desde que vale a pena. Ou seja, dependendo da oferta, eu estou aberto a compartilhar dados sobre o meu próprio comportamento, seja como consumidor, seja como questões demográficas. Isso há essa disposição dos consumidores em fazer esse tipo de compartilhamento de informação. Depois, a questão de riscos com a aplicação, né, principalmente ampliar e tornar mais eficiente o processo de risco. Eu vou tratar com vocês sobre esses itens em cada um dos pontos mais à frente. E a verificação automatizada, principalmente quando se trata, como falamos aqui, de tarefas repetitivas ou de processos que já são usuais, como as contabilidades, né? Então, é possível ganhar rapidez e eficiência quando você automatiza essas verificações. E, por fim, os investimentos que são possíveis quando se tem um bom projeto, uma boa estrutura para tocar esse tipo de ação. Aqui é somente uma charge, só como provocativo, né? Ou seja, apesar de ter um avanço claro que nós estamos observando, é importante não ter muito alarmismo, porque o processo de tecnologia ele vai avançar e sempre vai ser um processo natural. O grande ponto que eu chamo a atenção de vocês é se manter relevante. Principalmente cada um como profissional ou entrante como profissional no mercado, ou uma empresa que está entrando no mercado, observar e ter preparo, né? E principalmente seus processos de uma estratégia que mantenha a própria empresa ou a você como profissional relevante na sua função ou no mercado. Aqui, quero chamar a atenção de vocês sobre algumas profissões que têm ameaças em relação a essa automatização, a essa robotização ou o próprio processo da inteligência artificial nesses pontos, tá? Perdão. Aqui são algumas das profissões, né? Ou seja, a operação de telemarketing com certeza vai avançar com uma projeção aí de 99% de chance de robotização, né? Na sequência, os contadores e áreas de impostos, idem. Analistas de crédito tendem a ter esse tipo de questão também, de cada vez mais ter uma automatização e um emprego de inteligência, de análise. Automaticamente a logística já está tendo um movimento muito forte nesse sentido. Analistas de orçamento, os próprios vendedores e corretores de seguros e de varejo também. E, como já observamos, né, o trabalho de locomoção logística via táxi, né, o aplicativo, também tende a ter um forte processo de automatização e uso e emprego da inteligência artificial nesse trabalho. Agora, mesmo que isso tenha essas previsões, pessoal, é importante, como mostra a própria imagem, que por mais que tenhamos automatizações, robotização, melhoria de vários processos, o mundo fora da bolha da empresa, ou da bolha, muitas vezes, que nós vivemos, o mundo ele é muito dinâmico, os negócios são muito dinâmicos, então, nem sempre a realidade que nós pensamos ou projetamos, na vida real, ela vai caber. Então, o que eu chamo a atenção de vocês é em relação, por mais que tenham previsões, né, e principalmente os profetas que aparecem nessas situações que nós acompanhamos, ter sempre um pouco de cautela, observar com bastante precisão e, principalmente, avaliar a sua operação e como vocês podem aplicar essas novas tecnologias na sua realidade. E aqui, trazendo um pouco mais de informação, uma das áreas que houve bastante movimento, o Cloud Computing, que foi a computação em nuvem, praticamente ela levou 15 anos
só neste caso, que não é tão complexo quanto a inteligência artificial, levou 15 anos para se consolidar. Então, chamando a atenção de vocês, que é importante levar em consideração o movimento do mercado, mas cautela é muito importante. Aqui é uma pesquisa feita recentemente, né? Ela trouxe principalmente uma análise sobre as empresas abertas no Brasil e o nível de emprego da inteligência artificial nas operações. E vocês podem ver um pouco mais abaixo onde essas empresas estão aplicando essas inteligências artificiais, principalmente olhando os próximos anos. Mas é muito importante vocês perceberem uma questão crucial. Não há hoje nenhum tipo de sistematização que possa comprovar que nessas pesquisas as empresas efetivamente estão aplicando a inteligência artificial nas suas operações. Então, aqui foi uma pesquisa e é o que todo mundo relata, ou principalmente publica ou faz a sua própria propaganda dizendo que efetivamente estão aplicando. Então, muitas vezes, nós não sabemos até onde há empresas que, por mais que elas reforcem o seu movimento de emprego de tecnologia, e aí eu estou falando até de empresas muito grandes. Quando nós vamos operar ou trabalhar com algumas dessas empresas, eu tive experiência ao vivo e a cores que entre o discurso e a prática dessas empresas há uma distância muito grande. Então, cautela nesse momento, não ser afligido excessivamente pelo que o mercado tem bombardeado rotineiramente, diariamente, tá? Aqui é só uma lembrança, né, sobre uma das tecnologias que foram incluídas há muitas décadas atrás, que foi o surgimento da eletricidade e da iluminação pública, né, a lâmpada propriamente dito, levou algum tempo para efetivamente ganhar um nível de consolidação, que possa efetivamente colocar aquela ideia ou aquela nova tecnologia em um movimento recorrente e de uso para todos, né? Então, quem ainda não viu este filme, que está bem no seu canto direito abaixo, é um dos filmes que trata sobre essa época, que vale a pena assistir para entender um pouco mais sobre aquele momento da história, quando surgiu a eletricidade e a iluminação propriamente dita. Como eu falei para vocês, tem essa terminologia, o FOMO, que é o Fear of Missing Out, que nada mais é, traduzindo para o português, o medo de ficar de fora, né? Então, aqui eu chamo a atenção de vocês, onde o mercado hoje tem feito muita propaganda, muito alarmismo, e isso acaba empurrando as pessoas com aquele sentimento que você está ficando para trás, enquanto o mercado está avançando rapidamente. O ponto aqui em questão, meus caros, é que quando se trata... Desculpa. Quando se trata de efetivamente algumas tecnologias de mercado, é importante observar o que na prática efetivamente está sendo aplicado. Então, há muitas empresas hoje fazendo principalmente publicidade com a aplicação da inteligência artificial, como se estivessem já num outro patamar, e quando você observa o que realmente está acontecendo, é fora da realidade do que elas estão empregando no seu discurso. É só vocês observarem, por exemplo, uma das empresas que foi recentemente desmascarada, que recebeu um grande volume de investimentos, né, que estava empregando inteligência artificial nas suas operações, e quando foram descobrir, havia lá uma rede de programadores
no momento que o usuário passava algum input, né, para principalmente fazer alguma análise, quem estava realizando não era nenhuma inteligência, mas sim um conjunto de programadores. Recentemente, eu vi já algumas empresas, principalmente de hotelaria, dizendo que vão empregar a inteligência artificial, mas o grande ponto que eu chamo a atenção de vocês é fazer o que a empresa faz bem, sempre, e principalmente aqui procurar fazer o seu arroz com feijão bem feito. Tá? O que adianta, muitas vezes, um hotel ou uma rede de hotéis fazer um emprego de uma inteligência artificial enquanto ela não pensa na experiência do cliente, ou dentro do quarto eu não tenho uma tomada perto da cama para ligar o meu notebook, ou principalmente ter um serviço adequado para aquilo que eu me proponho. Então, este é um dos pontos que nós chamamos bastante atenção das pessoas e das empresas, para não ficar muito focado nessa questão do que é propagandeado, né, pelo mercado, muitas vezes. Na sequência, a ideia com vocês é chamar a atenção, como nós comentamos, né, principalmente tratar e avançar com as suas atividades baseados em fatos e dados. E como nós podemos melhorar essa tratativa? É olhar principalmente a aplicação dos dados em vários pontos de operação, ou empresarial, ou para algum projeto pessoal. E aqui eu estou trazendo para vocês algumas análises que já são empregadas com os dados, né? Que é a própria análise de mercado, o uso dos scorings, principalmente para crédito e avaliação e análise de risco, análise de fraudes, né? Algoritmos que já são utilizados para, principalmente, avaliar comportamento de consumidores, seja pessoa física ou pessoa jurídica, o emprego de análise, principalmente para melhorar a experiência do cliente ao atendimento, e na área de finanças e contabilidade, tem um emprego muito forte. Aqui na sequência, eu quero mostrar para vocês um pouco as análises que são possíveis utilizar com os dados, né? A descritiva, que principalmente olha comportamentos e análises de dados históricos, né? Olhando o que já passou, o que já ocorreu. Análise diagnóstica, né? Principalmente para observar tendências e possíveis resultados. À frente, a preditiva e um pouco mais a prescritiva, né? Uma olha os dados históricos para observar o que é possível modificar ou prever algumas questões de comportamento, e o uso de ou data lakes, ou uma análise mais comportamental, a economia comportamental, a parte de uma análise mais prospectiva. O conjunto de dados e a inteligência de dados podem ajudar muito a vocês. E é óbvio que a inteligência artificial, ela irá acelerar isso, como eu pretendo demonstrar aqui nos próximos minutos. Na sequência, muitos comentam que o dado, ou seja, informação é o novo ouro e o novo petróleo. Aqui eu só quero fazer um ajuste nesse critério, porque petróleo é finito, né? Ouro também é finito. Por mais que você explore, em algum momento ele tende a acabar, né? Dados e informação, ele não é finito. Então, a informação, o dado, quando ele bem integrado à tua operação, que é lógico, sabendo utilizá-lo, né, e tendo aqui como esse exemplo, refinar esses dados, tá, principalmente para que eles tenham conexão e gerem informação onde vocês possam utilizar, fará com que ou a tua atividade como profissional, ou principalmente a atividade empresarial, tenha um ganho substancial para cada uma das operações. Aqui vai uma pergunta: o que as empresas, ou o que sua empresa possui hoje? Tá? O que ela possui é um cemitério
né, de dados ou um aterro sanitário de dados. São duas situações que ocorrem sobremaneira nas operações das empresas. Então, o cemitério é propriamente dito aquele dado que você não consegue mais utilizar, ele está morto. Ou seja, só para vocês terem uma ideia, o dado, a informação, ele tem prazo de validade. Repetindo, um dado, ele não é eterno, ele tem prazo de validade, até porque muitos tipos de dados você tem que atualizar, tá? Porque o movimento, dependendo da operação que você está atuando, ele é vivo e ele se altera. Então, a primeira precaução que vocês devem tomar é ter principalmente o cuidado em relação à questão da manutenção desse dado, torná-lo aplicável, né? O segundo é o aterro sanitário, que nada mais é um lixão, né? Tem muitas empresas que têm base de dados onde você não consegue aproveitar nada. Então, tem lá uma estrutura de cadastro, tem lá uma estrutura de CRM, ou pior, né? A empresa não tem inteligência embarcada de profissionais ou de sistemas que consigam ajudar a empresa a aproveitar e absorver, né, na sua eficiência operacional, o uso de dados. E daqui, quais são os grandes pontos, né? Ao você evitar esse tipo de situação, né, você deve construir uma base de dados que tenha conexão com a tua realidade e, principalmente, possa acelerar o seu negócio. Então, de maneira muito básica, as empresas hoje não têm o devido cuidado com sua própria base de dados de cadastros de clientes. Tá? As empresas que hoje estão avançando no mercado, estão acelerando seus negócios, estão criando experiências de clientes mais adequadas, elas estão conectando dados e informações para, principalmente, avançar na operação com o mercado e com sua carteira de clientes ou compradores. Outro fator importante, né? Buscar a complementação com fontes externas. Né? Então, além da fonte interna que você possui, utilizar empresas especializadas, né? E principalmente preocupadas com a LGPD. Tá? É importante esse outro item, tá? Que a utilização de dados externos é vocês acompanharem e avaliarem se o seu fornecedor de dados ele utiliza, está bem alinhado com as normativas da LGPD, e até vocês próprios. Eu não vou poder discutir, por conta do tempo, com vocês esses detalhes, mas é importante salientar para vocês, e eu vou passar rapidamente sobre essa questão do emprego aqui dos dados, tá? Eu acho que alguém está com o microfone aberto. Por favor, só mutar o microfone. Perfeito, obrigado. Na sequência, sobre a integração de processos, né, e os processos atuais, né, das empresas, tem itens que são importantes vocês observarem. Primeiro, né, não importa o quanto a sua IA ou quanto o seu sistema ou seu software seja sofisticado, se ele não se preocupar, né, ou se a sua empresa não se preocupar com os dados de origem, né? Se os dados que você tem interno e de origem não tiverem qualidade, não adianta que você não terá um ganho de produtividade com isso. Aqui, esse cenário é bem simples, tá? Ou seja, se eu tenho uma base de dados baseada em Titica, tá? Por mais que você vai empregar uma máquina inteligente, o que você vai receber é o que você tem dentro da base. Ou seja, se tem lixo, você vai receber lixo. Tá? Segundo item, boa parte das empresas que estão empregando a inteligência artificial, elas estão trabalhando na limpeza
padronização e entendimento sobre os dados para ampliar os seus modelos. Mais um alerta. Se você emprega inteligência artificial numa base que tem lixo, você terá um lixo mais brilhante. Você não vai ter informação de qualidade. Né? Terceiro item. Né? Se a entrada dos seus dados estiver comprometida, ou seja, lá na hora de absorver um determinado cliente ou absorver uma determinada operação, né? Seja qual ela que for, você não tiver o cuidado com o nível e a origem desses dados e a qualidade desse dado, o resultado vai ser o que vocês estão imaginando. Não adianta empregar IA generativa se numa base de dados você tem lixo, você só vai ter, com a IA generativa, um lixo mais colorido. E, por fim, lembrem-se, o dado é rei nesse processo. Vou repetir. O dado será o rei da tua operação. Né? Uma IA não conserta um dado ruim. Basta vocês observarem o que tem ocorrido em algumas situações de retornos de utilização da IA. Né? Se a informação, a base de dados e a origem desses dados, ela não for de qualidade, o resultado, mesmo que você faça um agente, você terá aí lixos diferenciados de todas as formas e, com certeza, irá comprometer a sua operação. Indo mais à frente, meus caros, aqui é só para exemplificar para vocês o que, de fato, é um refinamento de dados, tá? Procurem observar aí como se fosse aquele conjunto ou aquela brincadeira com Lego, né? Ou seja, o dado é todas as pecinhas do Lego espalhadas na tua mesa. Ou seja, primeiro trabalho, classifique os seus dados, organize os seus dados, depois faça a aglutinação e consolidação desses dados e aí sim você pode construir informações estruturadas e aí sim você pode ter algum tipo de operação mais centralizadas e baseadas em fatos e dados. Ou seja, a conexão entre dados é que gera informação, não ele isoladamente. Um exemplo disso, essa linha, é que hoje a inteligência de dados mais a inteligência artificial e a gestão do risco, que é onde eu estou levando vocês para essa análise, é o grande e o novo motor de competitividade comercial. Né? Todas as empresas estão procurando crescer, aumentar suas operações, aumentar a carteira de clientes, avançar no mercado, mas esse novo conjunto, inteligência de dados, a inteligência artificial para acelerar e a gestão de risco, ele é totalmente conectado um ao outro. Bom, e aqui é uma sugestão para que vocês possam ter início nessa operação. Uma das primeiras formas de vocês terem um bom direcionamento é perguntar para a si próprio, né, o que eu quero e o que eu posso resolver com o dado. Então, aqui vai alguns exemplos. Eles não são totalmente exaustivos. Há muitas outras perguntas que são possíveis e passíveis de fazer aqui. Então, muitas empresas pensam como eu vou expandir minha operação no mercado, como eu posso reduzir a evasão de clientes, né? Se eu vou aplicar o cross-sell, o upselling, aumentar minha operação, ou crescer minha operação dentro da minha própria carteira de clientes, realizar campanhas, reduzir inadimplência, prevenir contra fraudes, minimizar riscos, que aí, desde os riscos operacionais e estratégicos, a informação e a inteligência podem ajudar vocês. Né? Então, definir parâmetros claros, né? Começar com o uso dos dados, principalmente para prever tendências, né? Observar padrões e, principalmente, identificar oportunidades de negócio. Eu vou tentar aqui, rapidamente, nesse curto espaço de tempo, mostrar alguns pontos para vocês. Um deles é esse. Muitas empresas querem crescer, né? Sua carteira de clientes querem avançar para o mercado. E só há duas opções. Ou você expande
para o mercado, ou seja, adquirindo novos clientes, ou você verticaliza, ou seja, eu cresço especificamente na minha própria carteira de clientes, ou seja, verticalização ou expansão de mercado. Não há outra forma de uma empresa crescer olhando estratégia comercial que não ser essas duas pontas. Eu já estou há alguns anos nesse mercado, mais de 25 anos, eu não encontrei outra forma a não ser essas duas. Por mais que se fale, por mais que se use métodos, tem essas duas pontas. Verticalização, ou seja, repito, da carteira de clientes, ou fazer expansão adquirindo novos clientes dentro do mercado. Aqui são algumas perguntas que muitas empresas têm nesse processo de trabalho, que é desde abrir uma região, né, como eu conquisto novos clientes, utilizo essa estratégia expandindo minha equipe, né, quais são os concorrentes que eu posso encontrar em várias regiões do país, ou fora, por exemplo. O que eu posso fazer em relação à questão de segmentos? Quais são os melhores segmentos que eu posso acionar para automaticamente aumentar a minha operação? Né? Renova operações com os meus já clientes. Né? Um ponto muito importante também é vocês observarem que muitas empresas elas fazem avanços muito fortes buscando novos clientes, enquanto eles não fazem uma boa gestão da sua própria carteira de clientes. Né? Então, fluxo de caixa, né, gerado pela própria carteira de clientes é o que mantém as empresas vivas. E se você não tem uma boa carteira de clientes, isso vai lhe custar, né, muito caro, dependendo do tipo de operação que você faz. Tá certo? Então, aqui são algumas das questões e como nós poderíamos responder essas questões baseados em dados e fatos e utilizar a inteligência, principalmente artificial, né? Mapear o mercado é uma das formas, né, de aplicações, né? Quando você fala em originação de negócio, identificar empresas-alvo, né? Adequar o tipo de oferta com o segmento, o tipo de produto e como é possível fazer isso. Principalmente na pessoa jurídica ou pessoa física, é observar a distribuição geográfica, né, onde estão concentrados esses futuros clientes, ou a minha própria carteira de clientes, ramo de atividade, o porte das empresas. Aqui eu acho que tem alguma pergunta, deixa eu ver se está tudo certo. É isso mesmo, o caixa é rei, né? Aqui, se eu entendi corretamente, a questão é o fluxo de caixa, ele é que manda nas operações, ou seja, manter um fluxo de caixa saudável, né? E principalmente isso é fruto de uma boa carteira de clientes, uma boa gestão dos seus clientes é o que pode manter a sua empresa operacional e crescer. Além, é claro, de fazer a expansão com os novos. Mas, como eu estava explicando aqui, o uso e o emprego de informações, ele irá ajudar bastante quando você olha para dentro de casa com as informações que você já tem dos seus clientes e buscar fontes externas para que possam lhe dar direcionamento na sua operação. E aqui um alerta, né? 95% dos produtos, principalmente na oferta, falham por conta da segmentação ineficaz. Então, como é possível fazer o uso das informações? Mapeamento de potencial de mercado, né? Principalmente para dimensionar o seu esforço, né? E logística, dependendo do tipo de operação. Levantamento de prospects, né? Onde estão os melhores clientes ou a concentração de pessoas físicas e jurídicas que eu posso abordar, né? A gestão das campanhas, quais são as campanhas que eu posso utilizar, principalmente hoje, o digital, né? As campanhas digitais são muito fortes. A questão de consumidores, empresas, ou enriquecer minha base de dados com mais informações sobre a minha própria carteira de clientes, ou aqueles prospects que eu irei buscar,
ou principalmente até mesmo aqueles clientes que eu parei de vender por uma série de fatores que eu possa, provavelmente, reconquistá-los. E aqui, principalmente, os dados para uso de localização dessas pessoas físicas e jurídicas, tá certo? A identificação aqui de indicação de grau de risco, que é muito importante, que não adianta você buscar e ter uma carteira, quando eu falo de fluxo de caixa, não adianta ter uma carteira de clientes onde a maioria dos seus clientes eles estão em deterioração financeira, que automaticamente isso irá implicar no seu próprio fluxo de caixa. Seguindo à frente, meus caros, nessa situação, deixa eu voltar aqui, a diversidade das aplicações das informações, né? Manter uma boa base de dados. Professor? Toda. 15 minutos, tudo bem? Ok. Eu vou dar uma antecipada aqui para a gente chegar até ao final. Na sequência, aqui vocês têm uma informação bastante elucidativa. Boa parte das empresas do mercado, elas encontram dentro da sua própria base de dados entre 8% a 28% de erros de bases cadastrais, ou seja, muitas vezes você tem que enriquecer a sua própria base de dados, principalmente para operar de forma mais adequada e combinar essas informações para que a sua operação, aquela campanha ou um direcionamento possa ser efetivo. Aqui, só para finalizar a questão do LGPD, sempre, né, olhar o tratamento de dado como finalidade, necessidade, ter transparência com o titular do dado, principalmente pessoa física, e a segurança dessas informações que vocês irão utilizar. Aqui eu quero demonstrar para vocês como os dados, eles falam, tá? Olhando nosso próprio mercado brasileiro. Hoje nós temos 61 milhões de CNPJs no país, temos 221 milhões de pessoas físicas, né, no país, sendo que dos CNPJs, daqueles 61 milhões, 24 milhões são CNPJs ativos. Desses 24 milhões, 19 milhões são economicamente ativos. Então, por mais que tenha muitas empresas, muitas vezes você vai ter que direcionar a sua atuação naqueles perfis de clientes que mais lhe interessam. A mesma coisa com as pessoas físicas. Existem hoje 128 milhões de CPFs ativos que são considerados economicamente ativos entre 18 a 60 anos de idade. Agora, vamos observar um pouquinho mais rapidamente a questão regional, só para vocês terem uma ideia. Logicamente, o Centro-Oeste tem um dado relevante, que é a agroindústria é muito forte lá, isso não quer dizer que os outros estados não sejam, mas aqui é só referenciando para vocês. E lembrando sempre, tomar sua decisão entre fatos e dados. Para vocês observarem, no norte do país existem hoje 3,1 milhão de empresas, sendo que 1,1 milhão de empresas são ativas. Se você olhar pessoas físicas, tem 12,5 milhões de pessoas físicas na região norte, sendo que 1,8 milhões são CPFs que são sócios de uma empresa. Então, observem aqui como a análise do dado vai mudando um pouco a sua relação ao olhar, talvez, algum foco de atuação. 10 milhões de empresas no Nordeste, sendo que 3,9 milhões são ativas, 45 milhões de pessoas físicas no Nordeste, sendo que 6,2 são pessoas físicas ligadas a um CNPJ, 5,1 milhões no Centro-Oeste, 2,1 milhão são empresas ativas, e desses 13 milhões de pessoas físicas no Centro-Oeste, 3,4 milhões são ligadas a alguma empresa, ou seja, são empreendedores, são empresários. No Sudeste do país, 30 milhões de empresas, com 12 milhões de empresas ativas, 90 milhões de pessoas físicas no Sudeste, sendo 19 milhões
são empresários, por exemplo. E no sul do Brasil, 11 milhões, contra 4,6 de empresas ativas, 29 milhões de pessoas físicas, sendo 7,1 milhão de pessoas físicas são empreendedores. Aqui é só para dar um vislumbre para vocês sobre essa questão do uso do dado. E para finalizar, pessoal, em cenários muito complexos, como nós estamos vivendo, ambíguo e de diversidade de operações, é muito importante você ter a análise de dados e definir linhas de atuação que possam te ajudar a levar o teu projeto ou tua operação empresarial adiante. E aqui, para finalizar, pense global como uma empresa global, mas atue de forma local, que, diga-se de passagem, o mercado brasileiro, ele ensina bastante. Tá bom? Finalizei aqui minha apresentação, fico aberto para vocês para alguma pergunta, sintam-se à vontade. E aqui estão meus contatos, caso alguém queira fazer algum contato depois. Tá bom? Obrigada, professor. Acho que não Boa posso sua fala. já acabou, já. Se alguém... Não tem como fazer uma pergunta? Que ele abriu aí o espaço para pergunta. Sim, claro, sim. A gente vai dar esse restante aí de 10 minutos para alguma fala ou questionamento via chat. Então, é que eu postei no mensageiro, né? Sobre a segmentação ineficaz, que eu acho bem importante isso, né? Uhum. Poder responder. Você, Rosana, hoje atua numa empresa? Qual é a tua atividade hoje? Só para entender. Eu tenho um escritório, que é um escritório de estudos, projetos e edição de livros. Então, Legal. assim, dentro dessas atividades, surgiu um projeto ligado à produção de peças artesanais, que não se enquadram exatamente no artesanato, que são mais, estão enquadradas mais como obra de arte, mas, assim, desconhecidas, né? E, então, de fato, isso tudo que foi falado aí, eu observei que existe esse emaranhado de dificuldades, né? Eu sou pós-graduada em Administração Estratégica pela ADESC Rio. Correto. Perfeito. Veja, Rosana, quando se trata, principalmente, aqui fazendo uma análise de hipótese, tá? Em algumas situações, tem muitas empresas, muitos projetos, onde o pessoal tem uma boa ideia, às vezes fazem uma prova de conceito, né? Para ver se aquela ideia ou aquele produto tem aderência com o mercado, que é muito importante, mas depois, num processo de oferta, né, vem sempre a pergunta, né, para quem que eu vendo isso? Então, quem vai comprar, na realidade? Qual o perfil de pessoas físicas ou pessoas jurídicas que estariam interessados na minha ideia ou no meu produto? É muito importante porque essas perguntas, elas são difíceis de responder em um primeiro momento, se você não tiver o apoio de empresas especializadas que possam te ajudar, principalmente a observar o mercado de maneira mais clara e identificar ou regiões, ou cidades, né, ou estados onde você possa realizar essas operações da oferta de um produto, serviço, qualquer tipo de operação. Aí você tem, de um lado, a questão do dado propriamente dito que eu preciso enxergar e que eu não tenho acesso. Hoje, tem bastante empresas ligadas a esse tipo de atuação, né? Eu atuo em uma delas hoje, que é muito forte nesse tipo de análise. E o outro ponto... Eu acho que acabou o tempo. Não, acho que só caiu o áudio dele mesmo. Ah, sim. É um processo de execução, tá? Estou perdendo conexão. Oi, voltei. Eu não sei onde eu parei. No processo. Falou sobre empresas que são especializadas
e talvez fazer a segmentação, né? Perfeito. A pergunta sobre segmentação. Isso. Perfeito. Uma é utilizar esse tipo de empresa, né, de mercado, e o outro ponto é principalmente olhar para dentro de casa, né, a sua própria base de dados, para efetivamente utilizar as informações que você tem. Muitas vezes tem ouro em pó, que as empresas não sabem como utilizar, né? Não tem essa inteligência embarcada de profissionais que são já especializados nesse assunto. Então, o que eu recomendo a vocês é, ter uma boa base de dados atualizada, né? Pensando no seu projeto, na sua operação, buscar ajuda externa ou de profissionais que sejam bem qualificados nesse sentido, né? E empresas que possam ajudá-los a ou enriquecer ou empregar esse tipo de inteligência para que vocês possam acelerar a operação. Ótimo. Entendi. Obrigada, professor. De forma alguma. Se tiver mais alguma pergunta, estou à disposição. Ainda tem, acho que um tempinho aqui. Mais alguém? Alguma coisa no chat? A gente está em 5 minutos. Perfeito. Parece que não, Jô. Posso só fazer uma observação? Achei interessante essa frase. Reduzir os achismos. Porque sempre quando a pessoa assim, não é inibir assim, as opiniões, que são importantes, né? Mas a pessoa procurar, na hora de fazer uma programação, se estruturar em cima de algum conhecimento, ou prático ou científico, né? Foi isso mesmo? Entendi? Perfeito. É isso mesmo, Rosana. O feeling, né? Aqui eu não fui tão politicamente correto, porque eu poderia ter comentado sobre o feeling, mas, na realidade, não é para desprezar o feeling ou aquela sua voz interna, né? Mas o problema é só se basear neles, né? Ou seja, feeling nem sempre ele vai dar todas as respostas, mas é importante, obviamente, levar em consideração a tua experiência, os teus conhecimentos e, mais uma vez, procurar profissionais que entendam do assunto, né? Que há muita diversidade de informação, há muitos profetas, há muitos doutores hoje em dia, né? Então, é tomar muito cuidado, e é o que eu falei lá no início da apresentação, não confundir celeridade com atropelo. É muito importante isso. Porque tem empresas hoje atropelando o processo, fazendo mal feito os seus processos, e que no final, é como eu disse, né? Eu não tenho uma boa base de dados, posso empregar a inteligência artificial, e o resultado que vai sair do outro lado não é um resultado bom, né? Se eu tenho lixo de dados dentro de casa, posso usar a tecnologia que eu quiser. Vai sair lixo do outro lado. Entendi. Tá bom? Olha, eu estou aí dando a indicação para vocês de meus contatos, tanto por e-mail e quanto no LinkedIn. Será um prazer atendê-los em outro momento. Agradeço mais uma vez, Jô, ao convite. Estaremos sempre à disposição para ajudar. Eu sei que o mercado precisa de muita informação de qualidade para ajudar as pessoas físicas e pessoas jurídicas a avançarem no mercado. Tá bom? Tá bom. Um grande abraço a vocês. Obrigada. E vamos em frente. Muito obrigada pela sua fala, disponibilidade. Esse sábado tivemos um bom público. Então, eu agradeço você e a todos que estiveram aqui conosco. E bom finzinho de evento, que eu acho que tem uma atividade hoje à tarde. Né? Então, perfeito. Obrigada a todos, obrigada, Marcos, e até mais. Precisando da gente... Até mais, pessoal. Entre em contato. Até mais. Bom final de semana.